Olá, amigos e amigas dos Histórias da Bola, estamos de volta. Ele atuou em muitas equipes do futebol ipatinguense com extrema eficiência, pois além de muito bom de grupo, um desses agregadores que falamos na gíria do futebol, era muito bom dentro também das quatro linhas. Um versátil que atuava em diversas posições. De nome curto, simplesmente Washington Luiz, mas foi com o apelido de Luizinho Linguiça que ficou conhecido e famoso no futebol amador da cidade e região. O Washington Luiz, ou Luizinho Linguiça, nasceu em Ipatinga no dia 4 de setembro de 1954, sendo filho do pioneiro João Patrício de Araújo Filho e de Dona Alexandrina de Araújo Silva, a Dona Loura, uma das primeiras professoras do município, uma educadora por excelência. Tem 5 irmãs, Rosângela, Maria José, do Carmo, Silvânia e Marília. É casado com Maria Auxiliadora Silva Araújo, com quem tem os filhos Rafael Patrício e Bruna Silvia. Estudou na Escola Estadual Manuel Exídio, no Colégio São Francisco Xavier e no Colégio John Wesley, depois tendo se formado técnico mecânico da antiga UT, Universidade do Trabalho, hoje Unileste, em Coronel Fabriciano. Na vida profissional, aposentou-se após 37 anos de trabalho na Usinas Mecânica, a antiga Usimec. O apelido, como não poderia deixar de ser, surgiu no futebol, logo no início da carreira, ainda garoto, no tempo em que atuava junto com os colegas do Colégio São Francisco Xavier. Ora como lateral, ora como meio-campista, Luizinho Linguiça atuou, além desse time do Colégio São Francisco Xavier, no antigo Itajubá, no Ipaminas, no time da Guarda Mirim, no Municipal, no poderoso Montreal, no Ideal, no Vila Ipanema, na Uzipa por diversas vezes, no União, no Palmeiras, nas equipes de futebol de campo, de futsal das Usinas Mecânica, onde inclusive foi campeão de 3 Olimpíadas internas da Usiminas, e atuou também no Meridional. Ao longo da carreira integrou também algumas vezes a seleção amadora de Ipatinga, que enfrentava selecionados de cidades vizinhas ou de equipes profissionais de outras cidades mineiras. Luizinho foi campeão de Ipatinga como amador na Uzipa em 1981 e 1983, além de ter sido campeão no Ideal no inesquecível título festejado de 1986. Pelo Master da Uzipa foi ex-campeão municipal em 1988, 89, 90, 91, 92 e 1993. Enfim, uma carreira longa e vitoriosa, capaz de deixar seu nome marcado e acumular uma série de episódios marcantes. Queremos trazer aqui hoje, neste Histórias da Bola. Conosco, com vocês, o versátil Luizinho Linguiça. Luizinho, obrigado por ter aceitado aqui o convite do Histórias da Bola. Como é que foi? Conta a história do apelido do Luizinho Linguiça. Não é muito difícil saber, porque você magro não é muito difícil saber por quê. Mas quem que foi o autor dessa proeza? Olha assim, primeiro eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Eu estudava no Colégio São Francisco e naquela época não tinha esse problema que tem hoje, de se colocar apelido nas pessoas e tudo. E eu coloquei apelido em um dos alunos lá de Picolé do Asfalto. E ele ficou durante um tempo muito grande arrumando apelidos para mim. Quem era esse colega seu? É o Simval. Simval. Morava no Cariru, estudava também no Colégio São Francisco e jogava também com a gente. Uhum. E todo apelido que ele arrumava para mim, eu não pegava, porque eu não apelava, então não tinha graça. Não pega. Aí um dia a seleção do Colégio São Francisco jogando contra a seleção do Colégio de Belo Horizonte, numa festa no colégio, eu estava jogando no meio de campo, eu peguei a bola, na hora que eu passei por 2 atletas, ele gritou do lado de fora, vai Linguiça! O campo estava lotado de gente. Toda hora que eu pegava na bola, as meninas começavam, vai Linguiça, acabou. Pegou, ninguém mais. Bastou uma vez? Uma vez só. Você ficou chateado com o apelido ou não? Não, de maneira nenhuma. Eu sempre fui um cara brincalhão também e tudo. Como eu colocava apelido nas pessoas, eu aceitava também a brincadeira de volta. Então o apelido pegou de tal maneira que um ano depois, os meus primos, Márcio Aurélio e Caquim, estiveram no colégio me procurando e chegaram na secretaria e perguntaram para a secretária, onde que é a sala do Washington aqui? A secretária disse, não sei não. Do Luizinho, não sei não. Ah, do Linguiça, sala B lá em cima. Então o colégio todo passou a me chamar de Linguiça e ele deu o troco, foi a altura, né? A altura. Ficou ad eterno esse apelido, não tem como escapar. Depois desse período jogando no Colégio São Francisco Xavier, ou foi nesse mesmo período que você atuou no Itajubá, que é o famoso time do Itajubá, do Antônio Paraubé, né? Que muita gente boa de bola passou por lá. Gente boa de bola é boa de tudo, né?
Foi mais ou menos nessa época? Foi depois? Como é que foi isso? Foi antes do Colégio São Francisco. O time do Itajubá, na verdade, tinha o Parobé como técnico e diretor, que era ele que corria atrás de todas as necessidades do time. O time do Itajubá era um time de garotos e me ajudou bastante em adquirir experiência como jogador. Porque o Antônio, ele marcava jogos pra gente nessas cidades vizinhas aqui, Paraíso, Mesquita, Joanésia, Salto Grande. E muitas das vezes esses locais não tinha time juvenil. Ele marcava contra os amadores de lá. Já, só com marmanjo? E a gente chegava e tudo, e fazia as viagens em carroceria de caminhonete, batendo essa poeira doida daqui até Joanésia, mas naquela época tudo era festa. Jogávamos muito pro lado de Valadares, Tarumirim e tudo, cidades próximas à linha férrea, que a gente pegava um trem aqui e tudo ia, jogava e voltava. Então o Itajubá teve um grande papel no desenvolvimento meu como jogador. Na própria formação de muita gente, desse espírito de equipe, essa convivência, amadurecimento de convivência, né? Como você falou, né, o Itajubá tinha uma série de garotos muito bons de bola. Bené, o Wilson, irmão do Geraldo Pela Égua, Lindomar, Gil Solange, Caquim, Walter, Deusinho. Então, naquela época eram garotos que já estavam despontando para o futebol. O Lindomar e Gil Solange fizeram um sucesso doido no campeonato escolar. Então, eu entrei na equipe que realmente eu peguei muita experiência com aquele time. Como é que era o Parobé? Ele era mais um pai do que um treinador, né? O estilo dele sempre sereno, como é que era? Ou ele chegava, ele exigia, dava duro? Não, sempre sereno. O Parobé, como ele era o técnico, era o diretor, era o dono do time, ele que tinha que conseguir as verbas para comprar uniforme, bola e também até mesmo carros emprestados para a gente viajar. Então ele era um cara mais tranquilo e tudo, e a turma também era uma turma de garotos e tudo, todo mundo amigo, não tinha muitos problemas não. Teve algum jogo marcante com o Itajubá? Um jogo que te marcou? Todos os jogos nossos contra o time do Almalanari, eles tinham lá um time muito bom também, inclusive tinha o Paraguai, que era um ponto esquerda, que era tido na época como o melhor ponto esquerda juvenil. A gente estava em uma partida muito difícil contra eles, lá no campo deles, e 0-0, 0-0, e o nosso time em cima e não conseguia marcar o gol. Teve uma hora que o meio de campo deles deu um chute na bola para frente, e ela foi para dentro do nosso gol. O nosso goleiro, o Ademar, na época, foi tentar rebater de pé, ela passou debaixo do pé dela e morreu na rede. 1-0 num jogo que estava arrebentando mesmo o time do Itajubá. Então foi um lance assim, isolado, que acontece em qualquer jogo. Um frango daquele. Depois do Itajubá, houve as suas andanças. Você começou a jogar em uma série de outros times. Como é que foi essas transferências? Como é que era isso? Quem que te chamava? Você que se interessava em sair? Ou você que era um jovem inserido mesmo no futebol? Como é que se deu essa perambulação? O Itajubá, no final, quando o Itajubá estava acabando e tudo, quase todo jogador do Itajubá migrou para Ipaminas. Lá tinha o Marreco, que era o treinador e tudo também, já era conhecido. Jogos entre Itajubá e Ipaminas também era considerado como clássico. Então nós fomos para Ipaminas. Fiquei um tempo no Ipaminas e tudo, e logo depois foi formada a primeira Guarda-Mirim de Ipatinga. E eu fiz o teste, passei e tudo, e fiz parte da primeira turma de Guarda-Mirim de Ipatinga. Primeira turma de Guarda-Mirim de Ipatinga. No primeiro instante que eu estava na Guarda-Mirim, o comandante, na época, não deixava a Guarda-Mirim se misturar com os soldados. Mas nós tivemos um técnico na Guarda-Mirim, que é o Valdeci, e nós tivemos a mesma preparação que os soldados. Valdeci Pereira. Nós tivemos a mesma preparação que os soldados tinham na época.
exercícios físicos e tudo, nas terças e quinta-feira, jogos aos sábados. Quando mudou o comando da polícia aqui, que veio para cá o capitão Jurandir, teve uma vez que a Guarda Mirim estava jogando, ele me viu jogar, e depois do jogo ele mandou me chamar. Eu fui lá e tudo, ele virou e falou assim, você já jogou no time da polícia aqui? Eu falei, não, nunca joguei não, só jogo no time da Guarda Mirim. Eu falei, então tá, então eu vou falar com o Valdeci para terça-feira você vir treinar com o time da polícia. Como eu já tinha costume no Itajubá de jogar contra amador e tudo, eu ingressei treinando no time da polícia e pouco tempo depois eu estava fazendo parte realmente do time da polícia. O tempo que eu fiquei na Guarda Mirim eu joguei no time amador de futebol salão da polícia. Ah, da polícia? O único que não era policial era você? Era eu, era Guarda Mirim. Aí nós tinha um time muito bom na época. Foi por quanto tempo você foi Guarda Mirim? 2 anos. 2 anos. E na época tinha o time da polícia, era muito bom, Reinaldo, Sanjuru, o Ari, Cabo Creto, o Valdeci. Juru, o senhor jogava bem mesmo, Juru? Jogava. O time da polícia tinha uma vantagem que nós éramos muito bem preparados fisicamente. Então, os adversários chegavam no segundo tempo, que eles abriam o bico, o time da polícia estava inteiro. Mas ninguém brigava com o time da polícia também. Ninguém brigava com o time da polícia. E os jogos geralmente no contingente, na nossa quadra, então era a quadra do contingente. A quadra do contingente. Então foi um período muito bom também. Eu tive uma experiência muito grata na época que eu fui Guarda Mirim, até mesmo na minha formação como pessoa e tudo. Convivi com muitas pessoas adultas e fui aprendendo. Processo de amadurecimento bem. Processo de amadurecimento. Com a geração acima, né? Nesse período da Guarda Mirim e tudo, o alemão, o Eros, que jogavam no Ipaminas, tinham se transferido para Vila-Ipanema. Ah, eles foram para Vila-Ipanema. Foram para Vila-Ipanema, jogar com o Zildão. O Zildão era o técnico da Vila-Ipanema. Aí me convidaram para ir para lá, eu fui para lá. Disputei um campeonato 1 ano lá com atletas do nível do alemão, o Eros, Zanata, o Clóvis no gol. Então, um timaço também. E você, nessa época, você jogava de lateral direito ou de volante? Lateral direito. Até esse momento, eu era lateral direito. Fixo lateral direito. Fixo lateral direito. Tem uma passagem até engraçada na Vila-Ipanema que, no término de um primeiro tempo de um jogo, eu estava na reserva, aí o alemão conversou com o Zildão e tudo, e o Zildão me colocou. A partir daquele momento, eu assumi a lateral da Vila-Ipanema e... O alemão escalava, ele não era só o craque, o time escalava o time também. O alemão, como craque que foi, ele tinha... Era bom mesmo, né? Era bom, era. Bom. E desequilibrava. Então, ajudava bastante a gente que estava crescendo do juvenil e tudo. Era um cara que conversava e tudo. Ele, Marreco, outros jogadores, o Eros, o Éder Anício, que na época, o Éder Anício era um senhor volante. Muito bom volante. E eu aprendi muito vendo o Éder jogar, então tive a grata satisfação de ver esses caras jogar e depois jogar com alguns deles. Eu mesmo criança, jovem... Seus ídolos você jogando, é meio que ídolo, né? Ídolo, era assim, eu torcia para Ipaminas e tudo, e meu pai era da diretoria do Ipaminas. E eu ver o Éder, o Odócio, o alemão, o Zezé e Canga jogar, foi muito bom para mim. A gente vai continuar contando a história, as passagens do Luizinho Linguiça pelo Vila-Ipanema, saber como é que foi essa passagem no Vila-Ipanema e a sequência da sua carreira na série de outros clubes, inclusive nas disputas internas, renhidas disputas internas dentro das Olimpíadas e dos Jogos Internos da Uzi Minas. A gente volta rapidinho, até já. Ninguém é líder por acaso, ainda mais há 35 anos. Em todo esse tempo, o Diário do Aço se destacou com jornalismo inteligente, abrangente e detalhista para construir o diário mais lido da região, proporcionando mais conteúdo, informação e entretenimento para milhares de pessoas. Diário do Aço, 35 anos. Credibilidade que aumenta com a idade. Há quase 2 décadas, procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza, dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza.
Valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marrieri, número 190, Loja B, Bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artepublish, @artepublish.com.br. Olá, amigos, estamos de volta com Histórias da Bola, que hoje traz uma parte da história, né? Uma lembrança firme, viva do futebol ipatinguense, do lateral e volante, Luizinho Linguiça. Já no bloco anterior começou a nos contar alguns episódios da sua carreira. E a gente chegava à oportunidade em que ele atuou no Vila Ipanema, que ele migrou para o Vila Ipanema com o fim das atividades de futebol do Ipaminas. Aquela legião de craques foi para o Vila Ipanema e ele acabou atuando ao lado de alguns daqueles que eram seus ídolos poucos anos antes. Luizinho, quanto tempo de Vila Ipanema? Eu fiquei uma temporada só na Vila Ipanema. Por quê? Naquela época o time da USIPA tinha acabado com as ações profissionais, então estava um time amador. E a USIPA era o sonho de qualquer atleta de Ipatinga para ir para lá. E meu pai, conversando comigo, meu pai foi um eterno torcedor do meu futebol. E meu pai ele era apaixonado por futebol de maneira geral e seu então, fã. Conversou comigo e me levou para a USIPA. Uhum. Ele era amigo do PC e tudo, o PC era o técnico na época. E eu fiquei na USIPA também por pouco tempo. Uma temporada só também. Nessa primeira passagem. Na primeira passagem. Aí surgiu aqui no centro de Ipatinga o time do Municipal. Estava pegando uma lacuna do que era o Ipaminas antes. Inclusive começou jogando no campo que era do Ipaminas. O Municipal chegou a jogar aqui no antigo campo do Ipaminas? No antigo campo do Ipaminas, na rua Uberlândia. Aí eu vim para o Municipal. E no Municipal também, todo time tinha uma dificuldade financeira muito grande e da mesma maneira que surgiu, ele ficou um ano só. Mas teve duas passagens no Municipal que me deixaram recordações. No campeonato em que eu disputei pelo Municipal... Foi um amador ipatinguense que o Municipal jogou mesmo? Foi. Foi federado, campeonato federado. Aí o nosso time estava perdendo quase todas as partidas por 1-0. E nós chegamos à conclusão de que a culpa era do nosso goleiro. Nós não tínhamos confiança nos goleiros que nós tínhamos na época. E chegou a semana que a gente ia jogar contra o USIPA. Nossa. O que nós fizemos? Fomos atrás do melhor goleiro que já passou por Ipatinga, o Raimundo Martins. Raimundo Martins Leite. Conversamos com o Raimundo, insistimos e tudo, até que ele concordou. Treinou uma vez só na semana e foi para o campo no domingo para jogar. O jogo aonde? No campo da USIPA? No nosso campo. O time comportou completamente diferente, solto dentro de campo e tudo, e o time da USIPA era um timaço. E ganhamos da USIPA de 2-1. Com 2 gols do Bolonese, do Oswaldo Bolonese, que era a ponta direita do Ipaminas. Essa passagem é inesquecível. Ninguém esperava que o Municipal fosse ganhar da USIPA. E conseguimos.
E o Raimundo Martins também só fez aquela partida. Eu acredito que foi a última partida oficial que ele fez. Só fez esse jogo também? Só esse jogo. Ele só concordou em jogar aquela partida contra o Zipa. Nós explicamos para ele que ele não tinha confiança nos goleiros nossos e que a gente precisava de um apoio dele. E ele voltou e realmente jogou. E como é que ia a sequência da campanha do Municipal? A sequência... Depois da vitória do Zipa, continuou tomando pouco? Não continuou. O time pegou uma certa tranquilidade com aquela vitória e tudo. E como Quem que eram os goleiros? Mas pode falar o nome dos goleiros, os quais você não tinha confiança. Agora é tudo amigo. O Paulo Sapo e o Sapatão. Paulo Sapo e o Sapatão. Então, os jogos seguintes, o time se assentou mais, pegou um pouco de tranquilidade com aquela vitória e tivemos alguns bons resultados. Um outro lance dentro do campeonato foi que a gente jogando contra o time da Montreal, o Lúcio, que era o lateral esquerdo nosso, o Carlos Alberto ia batendo a bola para cima dele e tudo dava um tapa na bola e passava. Aí eu cheguei para ele, Lúcio, chega no Carlos Alberto, não deixa jogar não. E comecei a fazer a cobertura do lateral esquerdo. Nessa época eu já estava jogando de volante. Aí depois do jogo da Montreal, nós perdemos o jogo para Montreal. Aí o Jaime, que era o diretor da Montreal, através do Lúcio Guedes, Lúcio Catimba. Lúcio Catimba. Me chamou lá no canto e tudo e perguntou se eu queria ir para Montreal. Foi onde surgiu a oportunidade de eu ser contratado pela Montreal para jogar a bola no time da Montreal. Mais um daqueles caras que foi admitido na empresa para jogar a bola. E aí terminou o campeonato e eu fui para Montreal. Já estava fechado, já estava trabalhando, eu estava esperando terminar o campeonato para mim ir para lá. E foi uma passagem excelente pela Montreal. Um ano ou dois? O Montreal eu fiquei 75, 76, 77. 3 temporadas? 3 temporadas na Montreal. No auge foi no auge da auge. O campeonato de Ipatinga na época tinha Montreal, Tenenge, Auxílio Vieira, que era o União, o Zipa, Industrial, Jabaquara, Viripanema, Cariru. Então só timaço. E as 3 empreiteiras faziam isso, contratavam jogadores para disputar o campeonato. E lá na Montreal você jogando de volante? Na Montreal eu jogando de volante. Até que surgiu na Montreal um meio de campo, que o Matuzinho, veio o Matuzinho e o Macário para Montreal. O Macário é estilo Walter hoje, que está no Fluminense, gordinho e tudo, mas tinha uma colocação violenta, não corria dentro de campo não. A bola parece que tinha um imã, ia nele. E o Matuzinho era um meia esquerda, canhoto, um excelente jogador. Depois, inclusive, ele saiu da Montreal, foi para o social profissional. E teve um jogo que nós fomos fazer na festa lá em São João do Oriente, que a Montreal tinha recebido 3 atletas que vieram do Exército. O Denner, o Magno e o Ramon. O Denner era um criolão altão e ele colocava a bola no tiro de meta assim e mandava o ataque lá para dentro da área. Pode ir que a bola vai chegar lá. E atravessava o campo. Ele falava com o Lúcio, hoje você não vai pegar na bola. O Lúcio de central e ele de quarto zagueiro. Aí no vestiário lá, nesse jogo com o São João do Oriente, o nosso técnico, o Bangu, conversou com o Lúcio e falou com o Lúcio, nós estamos com problema hoje na lateral direita. Porque o Flora está passando mal e tudo, e a gente está... Aí o Lúcio, coloca o Luizinho, Coloca o Luizinho lá. O Lúcio também na Montreal era estilo alemão, mandava não era o capitão não, mas mandava no time. Aí o Bangu conversou comigo e eu entrei na lateral direita, marcando um dos pontos esquerda, eu acho, mais veloz que eu marquei até hoje, que foi o Maranhão que jogou no Vasco. Esse nome amistoso lá em São João. Lá em São João do Oriente. Na primeira bola que o Maranhão pegou, ele jogou ela no fundo e foi lá na linha do córner ali assim, naquela meia-lua do córner, e parou a bola, eu atrás dele, ele saiu, cruzou e eu não vi. Nossa! Aí um torcedor, arquibancada muito perto, um torcedor gritou, nossa, mãe, o ponto esquerdo é bom demais. O Dimas pegou a bola e o Maranhão tinha afastado e soltou a bola no meu peito. Eu dominei tudo, o Maranhão veio, eu tinha um lance de levar a bola e voltar com ela na ponta do pé.
Aí eu levei ela na ponta do pé do Maranhão e voltei com ela e saí jogando. Deu um drible nele. Deu um drible nele. Deu troco. Era o estilo rabo de vaca, né? Era um rabo de vaca. Aí o mesmo torcedor gritou, falou, nossa, mano, olha o toque do lateral. Então são lances no futebol que a gente acaba não esquecendo, né? E foi um jogão, ganhamos de 5 deles, perdendo o primeiro tempo de 1-0. O time do São Lourenço era muito bom na época, só que no intervalo entrou o Carlos Alberto, entrou o Ramon, e o time deslanchou no segundo tempo e ganhamos o time de, eu acho que 5-1 ou 5-2, não sei. O Maranhão não fez nenhuma jogada. Não. Acabou dentro de campo. Então essa passagem para Montreal foi uma das grandes fases da sua carreira. Foi. Montreal, a própria Zipa, quando eu retornei em 80, foram as 2 fases boas mesmo da minha carreira como jogador, ápice, né? No auge. Depois da Montreal você foi para... Depois da Montreal, eu saí da Montreal, fiquei um tempo, joguei no Meridional, no Palmeiras, desculpa. No Palmeiras do Canaã. Do Canaã. Com daquele o Grego, campo de terra, né? Campo de terra, com o Grego, o Governo, era um time muito bom também. E nessa época, 77, 78, começou a Olimpíada da Uzi Minas, já estava bombando. Bombando. Né? E aí eu comecei a dividir meu tempo entre a Olimpíada da Uzi Minas e o esporte aqui fora. Eu tinha entrado na Uzimec em 75, em agosto de 75, uma passagem da Montreal, que quando eu pedi o Jaime para me mandar embora, que eu ia fazer estágio na Uzimec, aí ele fez eu assinar uma carta como eu ia continuar jogando na Montreal. Fez o compromisso, o contrato. Aí eu assinei e falei, não, vou continuar na Montreal, eu só quero ir para lá que eu consegui o estágio, o estágio técnico, como técnico, então eu não posso perder essa oportunidade. Aí eles me liberaram, mas mesmo assim eu ainda continuei 2 temporadas lá. Tá, e nas Olimpíadas Internas das Minas se defrontavam com os jogadores que se defrontavam cá fora, lá dentro era companheiro, mas era uma disputa muito grande, tanto no futsal quanto no campo, né? Era uma disputa muito pegada. Os departamentos, não era isso? Era. A Uzi Minas era dividida em departamentos. Eu acho que a vantagem da Uzimec era essa, que a Uzimec era um time só. Ah, um time só da Uzimec. Então, a Uzi Minas é dividida por departamento. Foi por isso que nós somos campeões, 4 vezes no campo e 4 vezes no salão da Olimpíada da Uzi Minas. E até que um dos diretores da Olimpíada começou a mesclar. Ele fazia as tabelas e colocava o jogo de futebol salão no mesmo dia do futebol de campo. Para evitar que a gente do salão jogasse o campo. Então a gente tinha que ver, não, esse jogo nós vamos para o salão, esse jogo nós vamos para o campo. E teve até uma passagem que em um dos jogos nós falamos, nós vamos para o campo e não vamos jogar o salão. Foi o time reserva para jogar o futebol salão e perderam para um departamento das Minas de 2-0. Um mês depois, no torneio Carlos Francisco Pitela, lá na Nati, nós pegamos esse departamento e metemos 6-2 deles. Agora vocês vão jogar com os marmanjos, vai jogar com os meninos. Vai jogar contra o time titular. E foi uma passagem, são as coisas que a gente vai gravando e não esquece, né? Eu entrei na Uzimec em 75 como estagiário, entrei no departamento de programação e planejamento da Uzimec. E quando eu saí da Montreal, eu falei, eu vou para a Uzimec, não vou me envolver com esporte. Eu não quero misturar a minha carreira profissional com esporte. Para não parecer que você estava lá por causa de... Para evitar o que aconteceu na Montreal. Eu tenho que assinar uma carta de garantia que eu ia disputar. Aí eu estava dentro da Uzimec lá já trabalhando e tudo, e a Olimpíada da Uzimec, na época, ela terminava no dia 26 de outubro. No aniversário da Uzi Minas. No aniversário das Minas. Aí um conhecido meu me viu lá dentro e falou, então sabe que você estava trabalhando aqui? Eu estou no planejamento da programação. Eu falei, no mesmo departamento meu, nós estamos na Olimpíada, você vai jogar para mim? Eu falei, não vou misturar futebol aqui dentro, não. Aí quando foi no outro dia, meu gerente me chamou. Aí virou e disse, eu fiquei sabendo que você joga bola e tudo, né? A gente está disputando a Olimpíada. Aquela conversa, mais ou menos. Aí eu falei assim, eles falam que eu jogo, né? Não, o Sidney já falou comigo que você joga bola, então a gente está tendo uns jogos aí, você podia ajudar a gente. Dá força aí. Aí comecei a minha história na Uzimec no futebol. E no primeiro jogo, tinha um volante que jogava no departamento nosso lá, um cara de Itaúna, o Henrique, um senhor jogador. Aí eu cheguei jogando de meia esquerda.
E acabou que a gerência de planejamento desse ano foi campeã. Acho que foi o único ano que nós somos campeões da Olimpíada Interna da USIMEC. Mas começou a minha história no futebol de campo e salão na USIMEC através dessa brincadeira do CGD que... Porque a brincadeira foi séria, que o gerente chamou, como é que não é que obedecer, né? Quem obedece, quem tem juízo, né? Quem tem juízo. Eu começando o estágio, como que eu ia me negar a ajudar a equipe deles se eu estava precisando continuar o estágio? Você jogou o futebol lá até quase da aposentadoria, ou você já jogava nos torneios internos? Na USIMEC. A USIMEC até a década de 90 e tudo, nós tivemos os torneios internos com uma força muito grande. Uhum. Depois disso, depois da privatização, passou para os Minas e tudo, a empresa perdeu um pouco o ímpeto para o esporte. Uhum. Foi deixando de lado. Uhum. Um dos grandes responsáveis pelo esporte na USIMEC, que era o Minafra. O cara tomava conta de toda a parte esportiva da USIMEC. E a Olimpíada Interna não era só futebol de campo e salão. Era natação, era vôlei, basquete, ping-pong, tudo. Os desfiles da Olimpíada, era tudo organizado por ele. O Minafra, na década de 90, já tinha saído da USIMEC. Então, a empresa deixou de lado o esporte mesmo e foi acabando. A gente tinha os times lá dentro que a gente jogava society e tudo, mas não com aquele ímpeto, com aquela situação. Agora foi uma coisa mais para base de congraçamento mesmo, né? E do futebol, você jogou aí, você foi jogar no Zipa no início dos anos 80, foi isso. Aí você acabou sendo campeão em Patinguense. Em 80, a USIPA não foi muito bem no primeiro turno do campeonato. E aconteceu um fato que o Kreber era o volante da USIPA e quebrou o pé. Tornozelo. Aí um dos diretores da USIPA começou a combinar para ver se não arranjava alguns jogadores para ir para a USIPA. O Minafra conversou comigo, o Granato, o Helder e o Israel. E nós 4 fomos para o segundo turno do campeonato Ipatinguense. Eu lembro como se fosse hoje o meu primeiro jogo na USIPA nessa segunda fase, foi com o Edson Moraes, estava chegando também como técnico no segundo turno. Aí foi contra o Iguaçu, lá no campo da USIPA. E na pré-eleição o Edson virou e falou assim, Luizinho, você vai entrar de volante aí, porque o Kreber está com o pé quebrado e tudo, então você vai jogar de volante. Eu falei, tudo bem. E lá dentro de campo eu imaginei, o cara nunca me viu jogar e tudo e... Jogou a camisa do Kreber pra mim. Do Kreber, Não, do Kreber não. Ele falou que eu só iria jogar porque o Kreber... eu tô dizendo, mas de qualquer maneira, passou a responsabilidade. Entramos e tudo e... Foi uma partida muito boa, principalmente dos 4 da USIMEC que tinham ido para lá. Todos os 4 jogavam na seleção da USIMEC. O Helder, Israel, o Granato e eu. Inclusive os 2 gols eu acho que foram do Helder. Aí ganhamos de 2-1 do Iguaçu. E dentro do vestiário eu sentado, tirando o material e tudo, o Edson estava num corredor assim, conversando com o Jezão. E aí eu ouvi ele falar, o rapaz não é bobo não, né? Para mim, eu ia precisar do Kreber aí, mas ainda tá resolvido. Está resolvido por enquanto. Sobre essas mais passagens do Luizinho pela USIPA, e por outros clubes do futebol amador e patinguense, mais algumas histórias da fase áurea do futebol e patinguense, da qual o Luizinho orgulhosamente, certamente fez parte. A gente vai continuar falando no próximo bloco do Histórias da Bola, que volta rapidinho. Até breve. Restaurante Panela de Pedra, aberto todos os dias, ambiente climatizado, cardápio mais completo da região, com churrasco todos os dias. O melhor da comida mineira está no Restaurante Panela de Pedra, que oferece também espaço para festas e confraternizações em geral. Rua Pedras Bonitas, 405 Iguaçu, 3821-5795.
Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável, com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado e com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás, número 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. Telefone 3824-8803. Visite também o nosso site www.buffetgi.com.br. Olá, amigos e amigas, companheiros que fazem com a gente o Histórias da Bola. Estamos de volta nesse terceiro bloco para conversar, para ouvir mais histórias, acompanhar mais a carreira, a bela história de Luizinho Linguiça. O Washington Luiz, né? Que virou Luizinho Linguiça, não só no mundo da bola, mas com certeza, de uma maneira geral, na sua existência em todos os meios de convivência. Ô Luizinho, você no bloco anterior a gente conversava sobre a sua passagem no Zipa, que você foi para um segundo turno, que o Zipa houvera feito um primeiro turno ruim. Foram você, Helder, Israel, Conrado, Granato, enfim. O time. O Zipa foi campeão aquele ano, não? Ou bateu na trave? Bateu na trave. Nós disputamos a final contra a Cearia e a Cearia foi campeã em 82. Nós viemos a ser campeões em 81, que o time manteve a mesma base. E em 81 nós fomos campeões. Aí quando você foi campeão em 81, você estava jogando de volante ou lateral já? Nessa fase eu estava no meio de campo. Nessa segunda fase na Zipa, eu acho que pela carência no inicial da falta do Kreb e tudo, eu já estava no meio de campo. Tanto 80, 81, 82, quando nós perdemos o título também. 83 nós fomos campeões novamente e eu também já disputei no meio de campo. Qual foi a passagem mais marcante no Zipa? Qual foi o momento mais marcante nessas? Ao Zipa, em 83, nós disputamos a Copa Arizona. E essa Copa ela reunia os times de várias cidades de Minas Gerais. Era o maior torneio de futebol amador de Minas. Meninos e estado do Brasil. E fizemos bons jogos durante a Copa e chegou numa fase que nós fomos enfrentar o time do Brumadinho. Eles vieram aqui, tudo, nós jogamos e empatamos com ele aqui dentro. Aí na partida lá, nós perdemos de 2-1, fomos desclassificados por eles lá em Brumadinho. Teve um lance, o jogo estava 1-0 para eles e tudo, e que o nosso back segurou o centroavante deles pela camisa e eu já estava na cobertura para pegar a bola. Aí o juiz apitou o pênalti. E acertadamente. Eles bateram, marcaram. Depois o Kreber marcou o gol da Zipa. Aí quando terminou o jogo, eu fui lá cumprimentar o juiz, um excelente juiz. Aí ele virou para mim e falou assim, se o Beck tivesse soltado o centroavante, não tinha apitado o pênalti. Eu apitei umas 5 partidas desse time seus e é muito bom apitar os jogos seus. Vocês saem jogando lá de trás com a bola no chão e tudo, é um time muito disciplinado. É uma pena vocês terem sido desclassificados pelo Brumadinho. Se fosse só um puxãozinho, né? Fez um agarrão, né? Se fosse só um puxãozinho. Infelizmente fomos desclassificados, mas foi um torneio em que o Zipa realmente mostrou a força que o time tinha também, né? O poder, né? Sempre... Da Zipa depois você seguiu carreira até ir parar no Ideal, naquele ano de 1986, que foi o título ipatinguense com o Ideal, que ninguém esquece, né? O pessoal do Bom Jardim faz festa até hoje. Como é que foi essa campanha no Ideal? Como é que foi Conta pra gente alguns episódios, alguns meandros, algumas passagens desse título do Ideal em 86. Eu fiquei na Zipa até 84. Aí, em 85, a diretoria do Ideal tinha sido mudada. O Hélio Maringá fazia parte da diretoria, o Nildon da farmácia Freire.
Aí o Hélio esteve lá em casa e conversou comigo, que eles estavam precisando levar alguns jogadores para lá e tudo, para fortalecer o time e tudo, como a primeira ação da diretoria deles. Oferecer dinheiro? Não. Em 85, o time do Ideal não tinha esse negócio de dinheiro ainda. Aí nós fomos para lá, foi Edmar, Giovanni, o Valci, eu, o Elton, mais alguns jogadores. Zagueiro. E o Eros Tabachi foi como técnico. Aí passamos o ano de 85, o campeonato de 85, preparando o time e tudo. Fomos mais ou menos no campeonato, não deslanchamos, mas fizemos o que a diretoria estava esperando, que era montar um time com a outra mentalidade. Aí em 86, o time no primeiro turno não foi tão bem, aí trocaram o técnico, tiraram o Eros e veio o Luciano Pascoal. Luciano Pascoal. Com o Eros, eu estava jogando no meio de campo, no time do Ideal. Com o Luciano Pascoal, ele chegou e eu era o capitão do time. Não sei porque cargas dava, quase toda a equipe que eu passei, fui o capitão. Aí o Luciano me chamou para conversar e tudo e perguntou para mim o que estava acontecendo. Eu falei, Luciano, a gente tem perdido quase todos os jogos de 1-0. Os nossos laterais, eles passam e não aguentam voltar. E a gente vai sofrendo falta uma atrás da outra ali na entrada da área e uma hora a bola entra, não tem jeito. Aí o Luciano marcou uns 2 jogos, treinos, para conhecer a equipe e tudo. Aí quando foi no segundo jogo, ele conversou comigo, com o Valci, tirou os 2 laterais, me colocou de lateral direito e colocou o Valci na lateral esquerda. Chutinho Valci da lateral esquerda. Aí o time deslanchou. Começamos, o Giovanni saía com a bola lá de trás, tanto comigo ou com o Valci, a gente jogava no meio de campo, tinha mais condição de sair jogando. E o time começou a engrenar e tudo, e fomos campeões. Começamos a enxergar que poderíamos ser campeões quando nós estávamos perdendo para a Cearia de 2-0, viramos para 3-2. Onde foi esse jogo? Lá no Nescau, no campo do Nescau. E esse foi o jogo que deu para perceber? Nós tivemos umas 2 partidas. A outra partida no campo do Novo Cruzeiro também a gente estava perdendo de 2-0 e ganhamos de 3-2. Aí nas preleções lá que a gente fazia depois dos jogos, a gente começou a conversar, fazer, o negócio não está ruim não, está dando, o time está com sorte. E partimos para a partida final contra a Vila Ipanema, que o empate, a gente era campeão. Foi um marco do time do Ideal, né? Porque o campo do Nescau, o campo do Ferreirão já estava pronto. Já estava pronto. Aí eles fizeram uma reunião com a gente, com os jogadores, antes do jogo contra a Vila Ipanema, e perguntaram para a gente o que a gente achava de jogar no Ferreirão. Aí todo mundo ficou naquela e tudo, viraram o Luizinho. O que você acha? Eu falei assim, nós jogamos o campeonato todinho no Nescau. Eu acho que se a gente passar a jogar no Ferreirão agora, se a gente perder o campeonato, eles vão falar que foi por causa do campo. Eu acho que a gente deveria jogar no Nescau. Aí todo mundo concordou e tudo, e fomos jogar no campo do Nescau. Foi 0-0 contra a Vila Ipanema, não foi? 0-0, perdemos um pênalti. O Nina perdeu o pênalti. Nino, né? O Bolão pegou. E um 0-0, estava faltando uns 5 minutos para terminar o jogo, nós conversamos dentro de campo e falamos assim, gente, a hora que terminar o jogo, vão correr para o vestiário que esse trem vai ferver. A hora que o juiz apitou o final, que nós olhamos, não tinha jeito. O campo nem de andar, o campo estava todo fechando. Tinha umas 15 mil pessoas lá assistindo o jogo. Tinha gente até no alto do morro do Ideal ali, assistindo o jogo. Foi um momento marcante, né? Um momento muito marcante, muito gratificante ter passado pelo Ideal. Hoje eu chego no Ideal, ninguém me conhece, tá como Luizinho, o Linguiça, é capitão, né? O capitão O Rui me apelidou, o Rui era um dos diretores. Diretor do Rui. Me apelidou de capitão e todo mundo me chamava de capitão. Eu chego no Brasil hoje, todo mundo é capitão, não tem jeito. Foi o título mais assim, emocionante? Foi o título mais emocionante pelo momento do Ideal, pela amplitude em que alcançou. Que aquela torcida era fanática, né? Eu acho que é até hoje. Então, quando o Ideal chegou com a possibilidade de ser campeão em uma partida, eles encheram o campo e fizeram a festa. Você falou que eles fazem festa até hoje, e fazem mesmo. A gente encontra, eles conversam e relembram o 86, não tem jeito.
Do ideal você foi jogar no União? Como é que foi isso? Depois do Não, o ideal ainda em 86, depois do campeonato, nós disputamos também a Copa Arizona. Era para Arizona. E mesclamos o time, nós enxertamos o time todinho, né? Que foi o Kreber, O pessoal da Helder, Uzipa, né? Duca, Ailton Jones, para lá. Aí disputamos a Copa Arizona e teve uma passagem que o Elton foi expulso e o Luciano Pascoal como treinador. E nós íamos jogar contra o time do Nova Era. Comercial. O centroavante deles era o artilheiro da competição. Aí o Luciano conversou comigo e tudo, eu falei assim, eu jogo de quarto zagueiro, o Ailton de central e eu de quarto zagueiro. Aí ele falou assim, você joga de quarto zagueiro nada, senhor? Aí durante a semana a gente treinando, no treinamento na sexta-feira, o Júnior marcou uns 4 gols na gente. Aí no vestiário ele falou assim, tá vendo? É assim que você, mas o Ailton quer jogar lá de domingo? Aí fomos pro jogo no domingo e tudo, ganhamos o jogo de 2-0. E o Ailton, jogar com o Ailton é fácil demais, né? Ailton de central ali, eu de quarto zagueiro, a gente saía jogando com a bola no chão lá de trás. Ele pedia para morrer. Qual foi o seu último clube amador? O último clube amador foi o União. União mesmo. Eu vim para o União, o pai estava como diretor do União e, infelizmente, com poucas partidas que eu fiz pelo União, eu tive uma contusão crítica, eu tive afundamento facial. Foi um choque? O Ademar cabeceou aqui. O Ademar Petzold? Um tanque, né? Aí, a hora que eu caí, que o Giovanni olhou, o Giovanni também estava lá, ele olhou e falou assim, Magrela, deu afundamento facial. Aí, dali eu já saí para o hospital e tudo, e já fiquei internado para fazer a cirurgia. Então, o último clube amador mesmo foi o União. Foi o União, né? Foi uma contusão mais grave que você teve. Eu tive essa e tive depois, como master já, a do tornozelo, né? Jogando contra o Novo Cruzeiro, o lateral esquerdo do Novo Cruzeiro, eu e o Caixote entramos tabelando na pequena área. O Caixote tocou a bola primeiro, que eu fui marcar o gol, ele pegou e pulou de tesoura. Aí quebrou o tornozelo, deu luxação, ligamento e tudo. Aí fiquei um tempo parado por causa do tornozelo. Já no veterano também. Já no master. Qual foi o maior jogador amador que você viu jogar? Eu seria injusto se eu indicasse... Ou os maiores. Os maiores. Se eu indicasse um só. Vamos ser os maiores. Eu tive a grata satisfação de passar por 2 décadas e meia de atividade no futebol Ipatinga. Eu joguei com o alemão, com o Carlinho Vanderlei do Cariru, que foi um senhor jogador, o Wilson, o Bené do Itajubá, o Kreber, o Pita Rocha. Então, esses jogadores, o próprio Helder, que é um senhor centroavante, esses jogadores facilitavam muito a vida de quem estava jogando junto com eles. Então, se eu falar, fulano, eu acho que seria injustiça minha. Mas dentro desse espectro foram esses que você citou? Foram esses aí que realmente distinguiam, davam uma coisa mais distinta dentro de campo. Além do Maranhão, quem foi outro ponto que te deu trabalho? Na final do jogo do Ideal contra o Vila Ipanema, o Jurandir era o ponto esquerdo da Vila Ipanema. Jurandir é muito rápido. Aí o Luciano virou para mim no vestiário e falou assim, você não vai subir muito, porque o Jurandir é rápido e você vai resguardar. Mas eu falei assim, que isso, Luciano? Ele vai ter que me marcar. Brincando, né? O bom dessas equipes que eu passei é que a gente realmente fazia um grupo de amigos. A gente tinha a liberdade de brincar com o técnico e tudo, não era aquela coisa rígida. Passei por muitos técnicos bons e tudo, Percy, o Edson Moraes, o Luciano Pascoal. Então, o próprio Minafra, na Uzmec, eles formavam equipes de amigos. E essas brincadeiras rolavam. Então, o Jurandir também era muito rápido, o Elias Cachimbo. Eles falam que eu aprendi a jogar na lateral direita marcando o Elias Cachimbo. O Elias era o ponto esquerda da época aqui, do Ipaminas, do Comercial. Quando você estava começando a jogar? Quando eu estava começando, eu treinava contra eles. Então, esses caras davam uma canseira mesmo. Então, eu fui aprendendo jogando contra esses caras. Tá, e o que ficou do futebol, do esporte da sua vida? O que ficou?
o como foi importante o futebol, em que percentual a parceira do esporte contribuiu na formação, na sequência e num todo na vida do Luizinho Linguiça. Eu, graças a Deus, tenho uma família muito estruturada. Já tinha uma formação, um caráter formado pelos meus pais e tudo. Mas a partir do momento que eu comecei a conviver dentro do esporte, do Itajubá, Guarda-Mirim, e mesmo por todos os times que eu passei, eu fui aprendendo, e esse tino de liderança eu aprendi jogando. Eu chegava nas equipes e tudo, e quando eu menos assustava, eu era indicado como capitão e tudo, porque eu sempre levei muito a sério futebol. Para mim, se você se propõe a fazer uma coisa, você tem que fazer certo. Bem feito. E eu deixava, às vezes, de ir para uma balada no sábado, porque eu tinha um jogo importante no domingo. Me preparava para aquilo. Então, eu acho que o esporte, ele me ajudou bastante mesmo, em termos de conhecimento, em termos de comunidade em geral. Eu sou conhecido muito em Ipatinga pelo esporte. Futebol salão, eu joguei em todos os bairros aqui de Ipatinga. Então, eu acho que o esporte deixou para mim um legado muito bom. Presidente, muito obrigado por você ter aceitado aqui o convite de História da Bola. Se quiser deixar alguma mensagem final no encerramento do programa, o momento é oportuno. Olha assim, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouco da história da bola. E eu queria, na realidade, parabenizá-lo pelo programa e falar que muitos não sabem, mas que você também, desde 80, vem labutando aí como repórter e tudo. Não vou falar seu apelido, mas você vem convivendo com a gente e divulgando o esporte do Vale do Aço como um todo. Então, muito obrigado pela sua participação no esporte. A gente que agradece a presença de figuras e personagens como você. E com o Luizinho Linguiça a gente produziu mais um Histórias da Bola, com muito amor, com muito carinho, principalmente buscando levantar e apresentar belas histórias, alguns dos capítulos do futebol de Ipatinga e de toda a região. A você, telespectador, muito obrigado uma vez mais pela companhia e até um próximo programa, se Deus quiser.